Olá, boa tarde. Bem-vindo a mais esta live da editora Todas as Musas. Hoje nós vamos receber a professora Laura Figueiredo, que está lançando o seu livro Palavras Piratas. O livro, Olá, boa Palavras, tarde. Bem-vindo a. o livro Palavras Piratas já está à venda pela editora Todas as Musas. E nós vamos conversar um pouquinho com a professora Laura hoje, para a gente falar um pouco acerca desse livro. Primeiro, eu apresento a Laura e apresento a Evelyn, que fez o prefácio do livro. Então, a Laura Figueiredo é pós-graduada em tradução inglês-português, professora, revisora, poetisa e contista. Foi vencedora do terceiro lugar no quarto e sexto concursos UNBC de poesia e poemas, com os poemas Tributo à Rosa e Identidade, respectivamente. É autora da Semântica do Caos e Outros Poemas, de 2016, e do Mistério de Dona Amélia e Outros Contos, em 2018, ambos publicados pela editora Todas as Musas. A Evelyn, que vai falar para a gente um pouquinho acerca do livro da Laura, é graduada em Letras, Espanhol, mestra e doutora em Estudos Literários pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. É autora do Femiverso Multi, breves crônicas de breves possíveis mulheres contemporâneas e olhares femininos sobre o Brasil. Um estudo de meninas, de As Meninas, desculpe, de Lígia Fagundes Telles. Evelyn, já que você fez o prefácio da Laura, eu queria que você explicasse para a gente, conversasse um pouquinho com a gente. Primeiro, como é que foi essa experiência de você entrar em contato com a obra da Laura, né? E segundo, como é que é esta obra, uma poetisa que também você é, uma contista que você também entrar em contato com esta obra da Laura. Pode ser? Em primeiro lugar, boa tarde a todos, né, que estão aqui assistindo. Parabéns a Laura pelo trabalho e à editora Todas as Musas por ter acolhido o trabalho. E agradeço muito o convite para fazer o prefácio do livro. Para mim foi uma surpresa e uma alegria muito grande, principalmente em vista da qualidade do trabalho por ela desenvolvido. Eu já conhecia o trabalho da Laura, já admirava como pessoa e como profissional, então foi realmente muito bacana, né? Essa experiência de poder, de certa maneira, valorizar o trabalho de uma profissional desse gabarito e de uma amiga. Bom, eu começo dizendo que um livro desse gabarito, um livro de poemas, é realmente um presente nesse momento em que estamos vivenciando um contexto cultural tão conturbado. E eu começo resgatando um pouquinho da história mesmo, né? Em que logo na entrada da segunda metade do século XX, aventou-se que talvez a poesia pudesse morrer. Né? O Adorno diz que dificilmente sobreviveria a poesia após os episódios de Auschwitz e após a Segunda Grande Guerra Mundial, em virtude dos horrores que a humanidade havia enfrentado. E a despeito disso, a poesia não morreu, os poemas não morreram, eles sobreviveram a esse horror e seguem sobrevivendo a outros tantos horrores a que a história já se viu submetida. O livro da Laura é um desafio às dificuldades, e não só um desafio às dificuldades, ele é a potencialização dos sentimentos e a prova de que enquanto houver alma humana, enquanto houver complexidade, enquanto os nossos sentimentos seguem nos desafiando, ainda há espaço para a poesia. O livro é formado por antíteses, por metáforas estranhas, do que eles desafiam no sentido de que é a voz da mulher quem vai tomar as rédeas daquilo que ela chama de palavras piratas, poemas de amor e ódio. Então, nesse sentido, nessa situação,
É realmente um presente muito grande ver uma mulher produzindo, tomando as rédeas de questões tão substanciais e tão caras à alma humana, e tomando a frente de enigmas que sempre continuarão fazendo parte das nossas questões existenciais, a despeito de qualquer crise histórica, a despeito de um cultural obscuro, sondando as nossas especificidades e as nossas complexidades de uma forma muito bem estruturada, muito lírica, e ao mesmo tempo contrapondo elementos que são típicos de uma leveza muito grande, mas ao mesmo tempo de um peso muito grande, que é a forma como a nossa própria alma navega de acordo com as nossas posturas, as nossas idiosincrasias, com as nossas crises e também os nossos. Então, eu acredito que ler o livro da Laura é uma forma de contemplar o ser humano nas suas mais diferentes facetas, a voz da mulher. Então, para mim, foi um presente muito grande. Então, eu agradeço muito a Evelyn, porque a Evelyn ela é autora de 2 livros que eu gosto muito também, né? Então, aqui, o Femiverso Multi, que é pela editora Todas as Musas, e o Degrau, também pela editora Todas as Musas. E a Evelyn, ela está falando aqui da questão feminina, né? Trouxe tudo isso porque ela trabalha também com esse universo feminino, né, Evelyn? E como é que é essa questão? Porque na verdade, a gente observa que você trabalha com o universo feminino aqui, Bruno. e, de repente, traz um outro universo, que é outro universo feminino. Como é que foi esse encontro com a Laura feminina também para você? Sim. Sim, sem dúvida. É um assunto muito caro, né? É absolutamente caro. Ele fez parte do meu doutorado, na verdade, de toda a minha formação como acadêmica, né? Como pesquisadora. E a gente tem noção, a gente sabe que a partir do momento que uma intelectual com o know-how da Laura e que sabe a importância da construção do olhar de mulher como uma forma de subverter uma sociedade patriarcalmente construída, né, de fazer parte de uma história que não foi por nós construída, de leis que não fomos nós quem ajudamos a construir, e inclusive de olhares filosóficos que se construíram ao longo do tempo absolutamente ausentes de voz de mulheres propriamente ditas. Nós sabemos que essas profissionais, né, essas poetas como Laura, as mais variadas autoras, escritoras, elas têm noção de que esse é um convite de reconstruir olhares e de oferecer uma voz que venha contrapor toda uma construção cultural, toda uma construção social que nós tivemos ao longo da história da humanidade, propriamente dita, né? Aqui eu cito como fatia, como foco, a construção da sociedade ocidental, que foi o meu ponto de vista e o meu construto durante toda a minha vida acadêmica. Mas nós sabemos que hoje há também o mesmo olhar e a mesma investigação com relação às sociedades orientais, e que a sociedade patriarcal, a despeito das fronteiras e das separações históricas e culturais, ela tem contornos muito específicos e atende às mais diferentes culturas. Então, essa produção, destacar a produção da mulher, a autoria da mulher, é colaborar somente com uma sociedade muito igualitária, e ela pode muito bem essa. Eu quero agradecer imensamente a Evelyn por ter colocado aqui, feito esse prefácio online, né? Que foi mais ou menos o que a gente escutou. E aí, vou passar agora a palavra para a nossa autora, para a Laura, né? Seja bem-vinda, Laura, e agradecer muito obrigada, Evelyn, pela participação. Laura, tudo bem com você? Tudo bem. Como é que é você escutar uma outra mulher falando acerca de você? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito, muito à editora Todas as Musas, que sempre abriu espaço para o meu trabalho. Agradecer imensamente a Evelyn, que soube magistralmente, né,
analisaram os meus poemas, e vindo de uma mulher, toda essa sensibilidade de análise, deixando para o leitor um pouquinho do entendimento desse livro. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Laura, e eu queria fazer uma pergunta, já pegando um trecho lá do prefácio da Evelyn. Imagina, querida, foi um prazer. Desculpa, eu cortei o agradecimento, olha que coisa feia, né? Então, muito obrigada, Evelyn, muito obrigada, Laura, e as duas que casaram tão bem nesse prefácio e depois na obra, né? E eu queria fazer uma ponte aqui, a Evelyn disse dentro do prefácio que o poema é a matemática dos sentidos, o que sugere surpresas e desafios, trazendo a própria palavra da Laura aí. Laura, como é que é isso de um poema ser matemática e ao mesmo tempo ser sentidos, né? Como é que é a construção poética para você? A construção poética, para mim, ela vem de múltiplos significados dos sentimentos. O sentimento não é simplesmente o que diz o significado. Por exemplo, o amor, ele não é simplesmente alegria, paixão, felicidade. Ele também, muitas vezes, dentro da alma humana, buscando lá no fundo da alma humana, ele consegue multiplicar isso daí, transformar também em coisas adversas. Muitas vezes você que vê que o amor, ele fere, ele agride, ele confronta. Então, esses sentimentos todos, ao meu ver, é multiplicar, somar, dividir e expandir. E aí, Laura, como é que é esse dividir, expandir, se nós estamos falando de palavras piratas? Como que é isso, palavras piratas, né? De onde veio essa ideia dessa construção sua? Essa construção, eu me baseei no fato de que, quando você analisa a alma humana profundamente, você descobre o lado ruim dos sentimentos, o lado mal dos sentimentos. Então, diferentemente do meu primeiro livro, que foi A Semântica do Caos, que era um livro de questionamento, de ingênuo, esse livro ele é mais ousado. Nesse livro, o eu lírico diz, cuidado, eu posso te descobrir, eu posso também te ferir, eu posso ir lá e hackear o que realmente você sente. Cuidado, alma, eu cheguei lá. Né? São poemas de confronto. O ódio não é só o ódio, ele tem várias facetas. O amor não é só o amor, ele tem várias faces. E tudo isso é provocado por gatilhos da própria realidade, da própria situação da alma humana, de buscar analisar o que realmente tem lá no fundo, lá onde ninguém vê, lá onde ninguém mostra. Aí, Laura, já que você falou de lá no fundo, onde ninguém vê, onde ninguém mostra, né? Fala pra gente um pouquinho como é que é esse processo de criação da Laura, né? Como é que você faz para criar essa obra tão maravilhosa, esses poemas tão maravilhosos, né? Da onde vem esse gatilho? Então, esse gatilho vem de situações do cotidiano. É um olhar de uma mulher que está sendo agredida, é um olhar de uma criança que está perdida, é olhar para o céu e enxergar o que tem ali, o que aquela luz pode me iluminar. Na verdade, todos esses poemas são poemas que são bem reais, são muito reais. E se a gente analisar a fundo, qualquer pessoa que lê qualquer um desses poemas pode se identificar. Eu estou dizendo o seguinte, eu posso te descobrir. Eu cheguei lá, eu posso te enfrentar agora. Eu não tenho mais dúvidas, eu não tenho mais perguntas. E aí
vem a libertação. É aquele processo de ser a lagarta, deitada, né? A que provoca asco, para de repente se transformar numa borboleta linda, livre, maravilhosa, colorida, e fazer parte da natureza normal. Aí, na verdade, né, Laura, quando você fala, você colocou o título do poema Poemas de Amor e Ódio, quer dizer, para mostrar bem essa continuidade, aquilo que a Evelyn falou, né? É antagônico, mas ao mesmo tempo é um paradoxo, né? Eu estou entrando dentro desses dois, são as duas coisas ao mesmo tempo, né? O amor e o ódio, as duas coisas juntas. E aí eu queria que você falasse um pouquinho também dessa separação. Você começou com somos, depois navalhas afiadas, fui, consigo ser, né? Como é que é esse processo de estar junto com o outro e depois separar do outro e aí se fazer mulher novamente? Como é que é isso dentro da sua poesia? Dentro da minha poesia, por exemplo, você caminha demonstrando os sentimentos, busca os sentimentos lá no fundo, né? Nessa caminhada, você encontra obstáculos, como, por exemplo, a gratidão, o ódio, né? A violência. E você vai tentando aí, com a sua força, também dominar esse sentimento. Também trazer esse sentimento para você. Como se diz, eu te domino, você não me domina mais. Eu te domino. E isso leva para você ser uma outra pessoa, sabe? Então, de repente, você foi tão, sei lá, você foi tão usada, tão rejeitada, sem saber como sair daquilo, né? Hoje, esse livro meu é a prova concreta de que eu sei lidar com os sentimentos hoje. E esses sentimentos, que o eu lírico consegue lidar com esses sentimentos, embora ainda exista um caminho longo de descoberta. É uma verdadeira expedição para entender o que realmente esses sentimentos provocam na alma feminina. Né? E, ao final, quando eu consigo dominar tudo isso, quando o eu lírico consegue dominar tudo isso, ele sai como vencedor. Me libertei. Sou outra pessoa. Sou outro eu lírico. Não que não venha ainda descobrir novas coisas. Novos poemas, novos caminhos, novas facetas. Os sentimentos, eles não são únicos, gente. Eles são multifacetados. Eles têm múltiplos significados. E aí é lógico, eu vou falar um pouquinho para vocês que essa leitura do texto da Laura é uma leitura muito gostosa, porque na verdade é isso que ela falou, a gente lê, a gente se envolve com essa alma feminina, com essa alma traída, né? Com essa mulher que, por vezes, esse eu lírico que, por vezes, tem uma dicotomia sem saber eu amo, eu odeio, o que eu estou sentindo agora, como é que eu vou me desvencilhar de tudo isso, né? E esse retrato desse eu lírico, que é de tantas mulheres, né, Laura? De tantas Muito. mulheres que você fala assim, a poesia não é minha, a poesia, a partir do momento que eu escrevo, ela retrata a minha alma e ela retrata de tantas pessoas, né? E até essa coisa que a gente fala, eu lírico, né? O masculino aí do lírico, né? Podia ser eu lírica, né? Mas aí a brincadeira, é lógico, uma brincadeira aqui, porque, na verdade, esse mundo dominado pelos homens, né, Laura? Como é que você vê essa mulher que tem dificuldade também de se desvencilhar desse mundo dominado pelos homens, pelas palavras masculinas, né? Como é que é isso? Na verdade, quando você coloca os seus sentimentos, você tenta descobrir o que há dentro de você, você acaba se conhecendo melhor. E você acaba se dando poder. Essa dicotomia que tem amor, ódio, ingratidão, você ser presa a um sentimento que não te traz prazer, você acaba descobrindo que aquele sentimento que você pensava que te dava prazer,
no entanto, te traz infelicidade. Quando você coloca isso no papel, você descobre que existe uma outra mulher dentro de você, que não precisa ser dominada. Então, os meus poemas são poemas que tentam esclarecer que o amor não é simplesmente o amor, né? Que o amor não é uma via de mão única, né? Que quando ele volta de outra maneira. Então, é uma maneira de você enxergar. Então, eu acho que durante todos esses anos em que eu escrevo, em que eu crio, talvez eu tenha criado para mim, mas, ao mesmo tempo, eu acabei vendo que eu criei para muitas outras mulheres. Cuidado! Não existe o amor sem ser amado. Não existe o amor que vem com a violência. Não existe o amor triste. Não existe o amor sofrido. Amor é amor. Mas, no mundo masculino, isso se mistura com posse, com ingratidão, com traição. E, nesse ponto, a mulher tem que ficar quieta. Por quê? Porque ele acha que ele manda. No entanto, não. Se alguém lê, as pessoas que lerem esse livro vão se identificar muito. E vão se libertar como saindo do casulo e virando borboleta. Então, eu vou dar spoiler aqui, que eu não vou aguentar, né? A Laura, quando ela começa, ela fala, o primeiro poema chama Almas Gêmeas, né? E nesse primeiro poema ela fala, como somos únicos, somos dois amantes enlouquecidos, apaixonados, respiramos o mesmo ar, choramos a mesma dor, sorrimos o mesmo sorriso, compartilhamos a mesma indignação. Então, esse sonho, né, que muitas vezes é um sonho, vamos dizer aqui, né, minha companheira, foi um sonho feminino, dessa alma que é uma alma gêmea, uma alma que vai compartilhar com você de alguma coisa que você fala, puxa, eu estou procurando aquela coisa platônica, eu estou procurando a minha outra parte. E de repente, quando eu percebo que essa parte que eu estou procurando não é aquela desejada, e que de repente não esteja no outro, está em mim. Que sofrimento que isso traz, não, Laura? Esse despedaçar, esse pirata que entra na nossa vida e nos destilhaça, né? Que dor que dá isso. Como é que foi essa construção desse eu lírico e desconstrução? Posso respirar. Isso daí foi um momento de libertação, realmente, de descobrir que tudo que o eu lírico procura na vida ainda não existe, que é essa alma gêmea, né? Que é esse amor, realmente amor, né? Que é aquela alma gêmea que independe de fatores externos. Independe se você se você é bonita, é feia, independe da forma física. Independe de ser homem ou mulher. Né? É a procura para essa alma gêmea. E é uma procura incessante. Incessante, muitas vezes triste, muitas vezes chorosa, né? E quando nós, como mulheres, nos redescobrimos como ser uno, é tão gostoso, né? A gente falou de tanta coisa aqui, já sofremos um pouquinho. Laura, eu vou chamar um pouquinho de música para gente, pode ser? Porque, na verdade, eu estou sentindo um pouco peso, né? É muito sofrido, gente, é muito sofrido. É gostoso ler o livro da Laura, mas tem hora que a gente sente aquele aperto no coração, eu vou dizer, sente aquele aperto no coração, respira fundo e fala, vou conseguir também, junto com ela, continuar, né? Então, é nesse Palavras Piratas. Mas agora eu vou chamar uma musiquinha do Fábio Bortoloni, que é o filho da Laura, né? Que é doutor em performance, violão pela Universidade do Estado do Arizona,
e professor de violão da Universidade do Estado do Amapá. O Fábio forma com a Daniela Lucatelli, o duo Lucatelli e Bartoloni, olha aqui, né? E aí, o Fábio, filho da Laura aí, que vai trazer para a gente um pouquinho de música para que a gente, essa alma feminina também, consiga respirar um pouquinho. Pode ser, Fábio? Sim, Fernanda. Obrigado. Obrigado pelo convite. Parabéns, mãe. É um Obrigada, filhão. Ter seu filho, ter uma mãe escritora. Vou fazer uma peça aqui de um compositor chamado Nonato Leal. O Nonato Leal é um compositor que vai completar 93 anos agora em julho, dia 23 de julho. Ele é do Pará, mas vive no Amapá já há muitas décadas, e eu não conhecia o trabalho dele. E fiquei encantado quando conheci, quando fui para o Amapá, em agosto do ano passado. E ele foi o primeiro professor de música de violão do Conservatório do Amapá. E tem uma obra bastante grande, interessante, muitos alunos. E eu, enfim, são esses compositores que a gente não conhece, né? Que precisam ser mais divulgados. Então eu vou tocar uma peça dele chamada Estudo em Mi menor, de Nonato Leal. Que delícia, Fábio. Vamos fazer igual a Laura, vamos fazer junto, Laura. Que delícia. O Fábio deu o violonista, né? Deu pra gente esse prazer aí. Obrigada, Fábio. Vou adorar, sempre ouço as suas músicas aqui em casa, né? E Laura, que delícia de ter gerido esse Fábio, né? Como é que é essa Laura mãe? Laura, fala um pouquinho pra gente, Laura mãe. Gente, Laura, sempre. Oi? não, acho que o microfone estava desligado, agora ele voltou. Fala um Ah, pouco. eu como mãe, eu acho que eu sempre fui muito presente e sempre fui muito coruja.
Eu gerei 3 filhos maravilhosos, que sempre me apoiaram muito, estão sempre presentes nos melhores momentos da minha vida. É claro que tem piores momentos também, em que eles também tiveram muito presentes. Então, eu acho que o meu maior tesouro, a minha maior inspiração, por ter gerado Fábio, Bruno e Felipe. Isso é um prêmio que ninguém me tira. Né? Então, eu amo meus filhos, estão sempre me incentivando. Aliás, eu virei essa escritora que eu sou, que eu escrevo hoje em dia, graças a eles. Amo de paixão. Amo de paixão. Obrigada, Fidel. Que delícia, uma declaração aí de amor ao vivo, né, Laura? E como é que é? Da outra vez que a gente fez o seu lançamento, foi ao vivo, né, Laura? Como é que essa Foi. história de estar no isolamento, fazendo o lançamento agora de um livro no qual você se abre tanto, e aí você está fechada dentro de casa falando dessa abertura da sua alma? Como que é isso, Laura, esse novo lugar aí que você está na sua casa agora? Então, eu nem sempre fico aqui em casa, fico presente no corpo, tá? Porque a minha imaginação ela vai longe. Eu consigo sair daqui para onde eu quiser, entendeu? Tanto que eu aproveito meu tempo, eu tenho escrevido muito, eu tenho escrito muito, né? Aí eu estou escrevendo muito, muito. Por quê? Porque quando eu chego aqui, que eu olho o céu, que eu olho para o céu, que eu olho, eu estou trancada aqui dentro, mas ao mesmo tempo eu estou apenas fisicamente trancada. Eu não estou estressada, eu não estou sentindo mal porque estou dentro de casa, não. Eu tenho produzido, gente. As minhas ansiedades eu coloco no papel. Ah, é isso que a gente quer saber, né, Laura? Então vem mais poesia por aí, vem mais livro. Eu tenho já uma produção prontinha de contos. Ah, e aí, Laura, eu queria que você falasse um pouquinho, porque no primeiro livro que você tem um primeiro livro com a editora Todas as Musas, que é de poesia. Um segundo que é de contos. E o terceiro, agora, novamente, poesia. Então, tá aí, o Flávio colocou a Semântica do Caos e outros poemas, que são poesias. Tem o Mistério de Dona Amélia e outros contos. Laura, como é que é a diferença entre escrever poesia e escrever conto para você? A poesia, ela é a tentativa de entender todas as necessidades da alma humana. Todos os sentimentos, aqueles sentimentos que você não consegue entender. O primeiro livro que eu fiz foi um livro de questionamento, era questionamento atrás de questionamento. Eu não conseguia entender o porquê, né, que o amor era tão sofrido. Eu não conseguia entender o porquê da ingratidão. Então, eu buscava respostas, né? Agora, a diferença entre a poesia e o conto, eu procuro, no conto, eu procuro ir além do espaço em que a gente vive, né? Além desse universo. E eu procuro também histórias em que fala sobre a vida de alguém. É sempre a vida de alguém que está ali. A poesia é a alma. Os contos é a vida das pessoas. Aquela vida que conta a história de alguém. Sempre a história de alguém. Então, eu procuro entender as atitudes da vida da pessoa. A poesia, eu tento entender o que está dentro da alma humana. Essa é a diferença. Ah, que interessante. Então quer dizer que o poema vem para dentro e o conto um pouquinho para fora, é isso? Né? O poema, eu sento e faço em 10 minutos. Porque é aquela. Eu preciso jogar para fora. É aquela ansiedade de alma que eu tenho que sentar e escrever. O conto, não. Eu vou ali e começo. Vou, já faço outra coisa. Depois de 2, 3 dias, eu vou ali e escrevo mais um pouquinho. Vem a ideia, eu vou lá, continuo. Então, é uma coisa feita aos poucos, o conto. Porque envolve a vida de outras pessoas.
Agora, a alma é explosão. A alma é explosão. E Laura, eu percebi assim do primeiro livro para esse terceiro, que no primeiro você usava muito a questão do intertexto, da Capitu, das Helenas, né? Era a Laura leitora também. E como que foi isso de primeiro eu leio o outro para tentar começar a entender o meu mundo? E parece que agora você se desvencilhou um pouco e já é a Dona Laura, assim, agora eu sou mais forte, eu não. Como que é isso desses intertextos iniciais e depois os intertextos foram ficando um pouco mais distantes? Esses intertextos iniciais foi por conta da minha inexperiência, da minha inocência, da minha ingenuidade, de não entender o que estava acontecendo com a minha alma, com a alma do eu lírico, né? Então, eu procurei usar os intertextos que eu achei que cabia naquele momento para descrever o que realmente a minha alma queria dizer, né? E já nesse segundo livro, é um livro mais atrevido. É um livro mais atrevido de dizer, olha, eu te conheço agora. Eu posso chegar lá. Eu sei como me defender. Eu sei como chegar lá no fundinho, lá no fundo, no mais profundo âmago de uma alma. Então, esse segundo livro, eu estou mais liberta. Eu estou mais agressiva, na verdade, com esse sentimento. Né? Fala. Eu não sei dizer qual dos dois eu gosto mais, né? Porque eu também vou colocar a questão aí, o Semântica do Caos. Então, a Laura, ela coloca vários intertextos, e aí também eu vou falar um pouquinho, porque eu que fiz o prefácio do Semântica do Caos. Maravilhoso, ó. Olha, uma delícia, foi uma delícia, né? Porque a Laura citava muitos outros textos, e aí é gostoso também para a gente descobrir isso, né? Como é que você conversa com outros autores. Mas, Laura, engraçado, porque você já percebeu que esses outros autores que você citava, na maior parte era tudo masculino, né, Laura? Como é que é essa história do universo masculino dentro da autoria, né? Mas era como eles tratavam as mulheres, né? Como eles viam as mulheres, né? Era como as mulheres eram descritas naquela época. Também serviu como parâmetro para poder escrever, né? Mas você acha que o mundo está precisando de mais mulheres que escrevam poesia, que escrevam contos? Como é que é essa história do feminino e masculino aí? A mulher, quando ela escreve, ela realmente ela coloca ali a verdade. Ela coloca ali, ela não julga, ela não põe um segundo elemento para ser julgado, para servir de parâmetro. Ela coloca a própria alma dela. Então, ela é mais sincera, ela é mais objetiva, ela é mais corajosa. Então, precisa, sim, de mais mulheres, né? Que consigam dizer, olha, gente, eu estou vindo, eu estou sentindo. Esse amor aí, ele tem que somar, multiplicar e nunca dividir. Dividir e nunca subtrair, ou melhor, tem que somar, tem que multiplicar, tem que dividir e nunca subtrair. Nunca, nunca. E a Laura, quando ela fala dividir, somar, multiplicar, esse trabalho dela com as palavras é muito grande. Deixa eu ler um trechinho aqui do Semântica do Caos, para o pessoal também se deliciar, né? O poema chamado A Semântica do Caos. São os contrários que movem a vida. Os opostos se atraem. E nessa atração nascem a lógica, a combinação, os efeitos, a verdade e a realidade. É como uma montanha-russa, a natureza nos agracia e nos assusta com suas transformações, nasce, cresce, modifica a todo instante. Tudo é transformação e renovação. Tudo envolto em um turbilhão caótico, forma um universo multifacetado e plurissignificativo, a linear, criando seres similares e diferentes que habitam cada canto deste universo caótico. Laura, como é que é esse viver nesse universo caótico de transformação, de renovação? Como é que é essa mulher que a todo momento
vê tudo isso aí acontecendo ao seu lado e ainda sobrevive, Laura? Conta um pouco pra gente disso. Essa sobrevivência, ela se dá na vontade de colocar... Gente, tudo que nesse livro, esse caos me incomodava. Eu queria entender todo esse caos. Que a todo momento, quando você pensava em estar fixo, quando você pensava em estar bem, tranquilo, vinha outro turbilhão, e vinha outro caos, e vinha outra modificação. Tudo isso eu tentava entender nesse livro. Agora, eu descobri que se eu sentar no computador, se eu transformar isso em palavras, eu acabo aliviando um pouco esse peso dessas transformações tão constantes, né? E tão diferentes. E tão obscuras, às vezes. Mas as palavras é que vão te dando poder da libertação, poder do entendimento, poder de dizer, olha, eu não vou sofrer mais. Tá? Laura, e assim, a gente vê na sua poesia essa Laura mesmo, né, de alma aberta, estilhaçada, em caos, pirateada, né? Agora eu queria falar um pouquinho da questão do conto. Quando a gente conversou sobre o conto, você falou bastante da questão daquelas histórias que você ouvia na sua infância. Como é que é isso também da gente lembrar do que nós ouvimos? Quantas histórias nós, como pessoas, ouvimos cotidianamente na nossa família, na nossa oralidade, e como é que foi trazer essas lembranças para o texto, Laura? Os meus pais, meu pai era uma pessoa bastante culta, que eu me lembro que o primeiro livro que ele deu para a gente foi Camões. Então, ele era uma pessoa culta, e também isso era contrário à minha mãe, que era uma pessoa simples, que não tinha nenhuma cultura, não tinha nenhum diploma, não tinha nenhum cartucho, mas, em compensação, ela era livre e docente na vida, sabe? Então, ela contava uns causos para a gente, vou falar causos, porque eram causos mesmo, quando a gente era criança. Ela tinha uma imaginação tão fértil, e ela conseguia passar aquilo para a gente de uma forma que a gente acreditava. A gente acreditava na mula sem cabeça, a gente acreditava na mãe d'água, a gente acreditava no guarda-mó, a gente acreditava na mulher de branco, a gente acreditava em tudo. Porque ela passava aquilo na linguagem dela, muito simples, né? Muito simples, muito do interior. Mas a gente ficava assim, com os olhos arregalados e prestando atenção naquilo. Muitos do primeiro livro, Mistério de Dona Amélia e outros contos, algumas coisas vieram da minha mãe. Entendeu? Do meu pai, entendeu? Do Mistério de Dona Vera. Agora, a imaginação de criar essas coisas fora do comum, eu acho que veio dela. É genético, porque eu consigo transformar, sabe, qualquer, sei lá, se eu quiser, qualquer momento, em um momento de terror, por exemplo, né, de mistério. Eu acho que é genético. Minha mãe, se tivesse, sei lá, estudado, ela seria uma excelente escritora também de contos de mistério. E você acha, Laura, que assim, como a gente fala hoje em dia, as pessoas falam tanto de tecnologia, né? A gente está usando essa nova tecnologia para conversar. Eu sinto saudade do outro lançamento, porque no outro lançamento a gente se viu, a gente ouviu, a gente comeu, a gente conversou, né? Ao vivo. Como é que você acha que essa geração que não tem a mãe para contar histórias, que não tem aquele momento em que tudo está desligado, em que eu vou conversar e contar esses causos, né? Você acha que como é que vai ser esses escritores que não têm causos para ouvir? Olha, eu acho muito triste. Eu acho muito triste porque a infância, a infância de hoje é diferente da infância que a gente teve, né? Então, a infância de hoje, a celular, a tecnologia, tudo bem, o mundo está mudando. Mas nada substitui, gente, o afeto, o carinho, os causos, as histórias. Isso é história. Então, eu acho que esse pessoal, eles vão cada vez mais escrever, sei lá, não são causos como os que eu escrevo, por exemplo, nos meus livros, nos meus contos, né? Eu não sei, eu tenho muita, assim,
e certeza desse futuro, muita certeza, porque eu acho que o olhar, você conviver com as pessoas, hoje em dia eles não têm mais o olho no olho, eles não sabem mais argumentar, eles têm dificuldade sabe, em mostrar as emoções, eles têm dificuldade com as emoções. Tanto que quando eu pego os meus alunos, que eu começo a falar, que eu começo a minha aula, ela é toda feita, quando eu dou uma aula para um adolescente, ela é toda feita com representações, para que ele se interesse, para que ele ache a aula interessante. Então, eu me torno também um personagem quando eu estou dando aula. Eu sou um personagem quando eu estou dando aula, sabe? Eu movimento, né? Eu acho é muito triste a geração que vai ficar na frente do computador, viu, gente? Eu quero Que delícia, né? Então, que saudade que seus alunos devem estar aí das suas aulas com interpretação, né? Eu queria ler um pedacinho aqui do livro O Mistério de Dona Amélia e Outros Contos, um que chama O Caso das Três Mortes. Só o primeiro parágrafo, tá? Minha cidade é pequena e mágica. Digo mágica, porque nela não há inveja, ambição, raiva, luxúria, ódio, tristeza, solidão, ingratidão. Enfim, nenhum sentimento negativo. Na minha cidade reina a paz, a harmonia, a alegria, a solidariedade e a união. Mas algo muito estranho aconteceu. Então, esse muito estranho que aconteceu, primeiro que eu gostaria de morar nessa cidade mágica, onde não há inveja, não há ambição. Todo mundo está sonhando com isso, né, Laura? Que quando todo mundo puder sair, que seja diferente esse mundo, né? Eu não estou acreditando muito nisso, não. Eu estou achando que as pessoas vão ficar, talvez... eu quero que elas fiquem melhores, pelo amor de Deus, que fiquem melhores, né? Mas eu acho interessante essa coisa do mistério que você põe, né? Algo muito estranho aconteceu. Como é que é essa, Laura? Assim, é sempre o conflito que te mostra esse lado de escrever? Você pensa assim, eu vou escrever porque existe esse antagonismo, existe esse conflito. Fala um pouquinho disso para gente. É necessário conflito para o escritor? Sempre é necessário conflito. E quando você começa a escrever um conto, eu sempre começo descrevendo um lugar bonito, um lugar suave, um lugar cheio de ar. Eu tenho muita relação, eu tenho muita conexão com a natureza. Eu falo muito da natureza nos meus contos, né? Então, eu me transporto para os lugares para eu poder escrever. Então, cada vez que eu faço quando eu entro no conflito, alguma coisa eu vi para eu poder colocar esse conflito. Eu modifico, lógico, mas é coisas da nossa realidade. É a realidade tentando desvendar a irrealidade. O que há além disso? O que há além? E aí eu vou falar para você que você disse assim, eu falo da realidade, a Luciana, sua amiga Luciana colocou aqui pra gente, né? Para eu perguntar para você se você tinha um diário quando era criança. Como é que é essa história? Não, diário eu não tinha, gente, mas eu tinha várias poesias. Daquelas bem bregas, mas eu já escrevia, tá? Aquelas da paixão, da primeira paixão, de escrever para o namoradinho, mas não mostrar não, tá? Mas, então, a poesia veio antes dos contos, tá? Mas você acha que é legal a gente incentivar as crianças aí a escreverem poesia, a ter o diário, para que elas se tornem escritoras? Inclusive, falo muito para os meus amigos, para os meus alunos, eu falo, gente, não interessa o que vocês escrevam, nem onde vocês vão escrever. Tudo que incomodar vocês, coloque no papel. Coloque no papel. Faça, escreva. Não fica de mau humor, não briga com o pai, não briga com a mãe, não briga com o amiguinho. Vai lá, escreve. Não existe psicólogo melhor do que o papel e a caneta. Que delícia. Então, um conselho aí da Laura, que eu acho que é um conselho para a gente guardar de verdade, né, Laura? Como é importante a escrita, não só você ler,
mas você escrever os seus sentimentos e se tornar escritora, né? Eu queria que a gente desse escutasse mais um pouquinho do Fábio. Fábio, pode ser para vocês tocar mais uma música para gente? Cadê o Fábio? Tá aqui? Cala! Ah, que delícia! Fábio, mais uma música para você, para gente aqui? Claro, eu vou fazer agora uma peça do compositor mineiro Edmundo Villani Cortes, e também o Nonato está fazendo 93 anos, né, esse ano, e o Villani vai fazer 90 em novembro. Então, dois compositores brasileiros aí, um mineiro, o outro paraense, mostrando a riqueza da música brasileira. E os dois chegando aí, completando praticamente um século de vida. Né? Então, a peça se chama Flora e Fauna. Então, ela tem, enfim, alguns pedaços de música que se alternam, uns pedaços mais agitados, né, que representam a fauna, e outros mais estáticos que representam a flora, enfim, deixa de ser uma representação quando ele está em flora e fauna, ele está pensando na flora e fauna brasileira.
Nossa, de novo aqui. Muito obrigada, Fábio. Você sabe que tem pessoas aqui, o professor Edson, que nós entrevistamos há 2 semanas atrás, colocando que ganhou a semana, né? Pelas poesias da Laura, também pela música aí que você colocou pra gente, né? Então, eu agradeço muito aqui ao Fábio e coloco pra gente, né? A Laura dedica os livros ao Bruno, Fábio e Felipe, porque essa mulher maravilhosa, além de colocar 3 filhos ao mundo, né, também colocou 3 lindos livros, né, Laura? Então, parabéns aí, muito obrigada. Obrigada a todos. Agradeço a todos. Muito obrigada, estão sempre me apoiando. Obrigada, filhão. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Bob. Obrigada, Evelyn. Obrigada. E aí a gente tem aqui a questão, eu vou finalizar essa live, né, passando a palavra para a Laura, mas antes disso, ela coloca aqui em Palavras Piratas um poema que chama Herança Bendita. E aí essa herança bendita vem a calhar aí, porque nós estávamos falando acerca disso, né? Como é que é você receber como herança essa cultura, né? Então a Laura diz aqui, a lembrança de uma infância feliz. Como poderia esquecer-me das noites estreladas e enluarada sentada ao portão? Aí essa coisa maravilhosa, né, Laura? Você sempre abrirá o portal de seu mundo para mim. Estaremos sempre juntos através dos seus escritos. Quem era essa pessoa que você está falando que ficava sempre junto através dos escritos, Laura? Meu pai. Meu pai, ele também escrevia poesias, né? E ele era um cara que sempre era uma pessoa assim, ele era o cara, tá? Que sempre nos deu uma cultura, embora nós vivêssemos num lugar muito simples. Então, olha, gente, a cultura não vem do diploma. A cultura vem da sua vivência, vem da sua infância feliz, vem do amor, né? Vem da simplicidade. Sempre assim. Todos os meus poemas vieram disso. E meus contos também. Então, a gente está colocando aí, porque, na verdade, a gente está vendo esses talentos que nasceram da Laura, né? Que são os livros, os filhos também. E aí, perguntaram aqui para mim, né, Laura, a questão desse ócio criativo, né? De estar agora também produzindo novos textos. Então, vou dar um spoiler aqui que a gente está lançando também nas próximas semanas o livro Histórias do Isolamento. É uma coletânea que a editora Todas as Musas fez com vários autores que escreveram acerca desse período de isolamento e como é que a gente pode fazer com que ele seja mais produtivo. E a Laura participa maravilhosamente desta coletânea também. Então, eu quero agradecer muito, Laura, a sua participação nesse livro, né? E muito também todas essas leituras maravilhosas que você deu para a gente aí, para mim, como professora que estou sempre aprendendo com você. Laura, muito obrigada. E eu deixo com você aí a palavra final para a gente fechar um pouquinho essa live. Dá um tchau aí para o pessoal. Obrigada, pessoal, que vocês tenham uma excelente noite. E nunca se esqueçam, sonhar sempre, sair sempre do mundinho, sair sempre da sua cadeira, viaje um pouco pelo universo. Isso vai te fazer um pouco feliz. Obrigada. Boa noite. Gratidão. Então, aqui,
Finalizamos com a capa do livro Palavras Piratas, de Laura Figueiredo. É uma delícia de ler esse livro. E se você quiser saber mais, o livro já está disponível pela editora Todas as Musas. Então, www.editoratodasasmusas.com.br. Laura, muito obrigada, muito agradecida por essa noite aí de segunda-feira para fazer a nossa semana um pouquinho melhor. Agradeço também a Evelyn, agradeço ao Fábio que colaboraram aí nessa nossa live. Laura, um beijo imenso para você, querida. Obrigada a todos vocês. Obrigada, obrigada. Gratidão. Obrigada. Coração grande dessa mulher maravilhosa que está aqui com a gente, tá? Obrigado. Boa noite para todos e para todas. Boa noite.